Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E vamos hoje dar continuidade ao nosso curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos ver aqui onde paramos. Que foi na página 126. Queria aqui, é isso, 126. E foi antes desse texto aqui de Darwin, né? Nós estamos estudando, e aqui é a amizade, isso mesmo. Nós estamos estudando a amizade. Vamos continuar aqui de onde nós paramos na última aula. Tudo o que podemos fazer é ter certeza em mente a ideia de que todos os seres vivos pelejam por aumentar em proporção geométrica e que cada qual, pelo menos em algum período da sua vida ou durante alguma estação do ano, seja permanentemente ou então de tempos em tempos, tente lutar por sua sobrevivência, está sujeito a sofrer considerável destruição. Quando refletimos sobre essa luta vital, podemos consolar-nos com a plena convicção de que a guerra que se trava na natureza não é incessante nem produz pânico, que a morte geralmente sobrevém de maneira imediata e que os mais resistentes, os mais fortes, os mais saudáveis e os mais felizes conseguem sobreviver e multiplicar-se. Darwin apresenta uma conclusão a partir da série de observações que fez da natureza. O que é bastante claro é o fato de que, no reino natural, ocorre constantemente a luta pela sobrevivência. E isto é visível, sobretudo quando se observa a intervenção do homem no meio. Destaca-se o fato de que, para Darwin, o homem é um animal e que, por mais vontade que tenha sobre todos os demais e sobre o meio em que vive, também ele é movido por suas características animais, que interferem em sua vida cotidiana. As características animais do ser humano estarão sujeitas ou não à sua racionalidade. Portanto, quando se estuda em Aristóteles que o homem é um animal racional, constata-se que a vantagem do homem sobre os demais animais se dá pelo uso que faz da razão. A abordagem do tema amizade se torna desafiadora ao observar que o mesmo homem que, segundo Aristóteles, por meio do desenvolvimento de sua razão, tem o domínio de suas emoções, sentimentos e ações, e também movidos por sua animalidade, onde predomina seus impulsos, desejos e instintos. Para a sustentação de um pensamento ético possível, pautado na racionalidade, como quer Aristóteles, é possível ignorar o outro lado deste mesmo ser, ou seja, a sua animalidade? Pensa-se que não, pois tais preocupações deram origem a outras ciências que buscam estudar e entender como se dá o equilíbrio entre o que há em cada ser humano, o animal e o racional. Por isso, é bom lembrar que o próprio homem é um ser em evolução, como afirma Darwin, mas, sobretudo, ter descoberto, como se pode constatar, com o desenvolvimento de outras ciências, que o tem como seu objeto principal de estudo e pesquisa. Nós temos uma atividade. Escreva em seu caderno um texto discutindo a questão da amizade, a possibilidade ou não a mesma entre os seres, haja vista serem os mesmos animais e racionais. Então, aqui a gente refletir sobre essa questão da amizade, né? E essa possibilidade ou não da amizade entre os seres humanos. Então, fazer uma reflexão, escrever um texto. Temos referências bibliográficas. Aqui a capa. Próximo capítulo, capítulo 9. Vamos entrar no capítulo Liberdade. O texto de Cecília Meirelles, liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. É a pergunta, o que é liberdade? O que é ser livre? Temos mais um debate aqui.
B, forme pequenos grupos e responda as questões abaixo. Então, ele nos dá questões que possamos responder, refletir em grupo, né? É possível definir a liberdade? Justifique a resposta. Comente a afirmação. A liberdade está relacionada à idade que temos, o momento histórico e o lugar em que vivemos. Então, essa afirmação para refletir e comentarmos. O que é preciso para ser livre? Apresente os resultados da turma, que nós podemos apresentar essa reflexão nos grupos, né, entre amigos, familiares, que também compartilham do estudo aqui da filosofia de Fátima. Então, liberdade. A discussão em torno da liberdade tem se apresentado historicamente como um problema para a humanidade. Temos aqui a dois filósofos, distante de nós em termos de tempo, mas não em relação à discussão e preocupação que demonstraram em relação à liberdade. O primeiro, Guilherme Ockham, nascido na cidade de Ockham, condado de Surrey, próximo de Londres, entre 1280 e 1290. Eu peço perdão caso eu tenha lido algo errado aqui, tá? Nesses nomes. O segundo, Etienne de la Boétie, nascido em Serlat, na França, em 1530. Novamente, peço perdão caso eu tenha lido errado. São dois autores de épocas e lugares diferentes que discutem o mesmo problema, a liberdade. Vamos buscar o que acontecia no mundo ocidental cristão naquele momento, que fez com que Guilherme de Ockham escrevesse a obra Brevilóquio sobre o Principato Tirânico, com uma nítida preocupação com a liberdade dos homens e mulheres que viviam naquele momento histórico. Com 30 anos de idade, estava em Oxford, estudando para obter o título de mestre em teologia. Na época, empenhou-se em comentar os 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo. Mas, como afirma de Boni, nas notas introdutórias, a tradução do Brevilóquio sobre o Principado Tirânico, desde logo percebeu-se que o jovem bacharel sentenciário não era um simples comentador ou repetidor, mas um inovador, disposto a rever até mesmo posições de seu ilustre confrade dos Scots, cuja doutrina campeava soberana em Oxford e Cambridge. A partir de sua atitude questionadora e independente, Guilherme de Ockham enfrentou problemas na sua formação e na divulgação dos seus trabalhos que sofreram a censura da Igreja. Ah, peraí, foi muito. Deixa eu ver. Chega. Perdão. Guilherme de Ockham, pela sua proximidade com os franciscanos, acabou por tomar partido nas disputas desses frades e a cúria pontífica acerca da pobreza. Como destaca de Boni neste debate, atingia-se diretamente a própria igreja, cuja riqueza estava sendo questionada. Uma igreja rica estava longe da perfeição evangélica e nem mesmo era a igreja de Cristo. A participação de Ockham nessa polêmica gerou a necessidade de asilar-se com outros frades franciscanos, junto a Luís da Baviera, que se encontrava em Pisa. A partir desse momento, Guilherme passou a se ocupar mais de temas religiosos políticos referentes à pobreza e ao poder papal, poder imperial, deixando de lado os estudos de teologia e de matemática. Perdão, de metafísica. Guilherme faleceu em abril de 1349 ou de 1350. Não se sabe se reconciliado oficialmente com a Igreja, pois havia recebido a excomunhão papal em 1328. Sua morte é bem provável que tenha sido devido à peste negra. Dando continuidade. Liberdade. A contribuição de Guilherme de Ockham. A vida de Guilherme foi bastante agitada e marcada pela luta contra o autoritarismo. Observe que se ordenara padre em 1306. Vai a Oxford estudar teologia e depara-se com o autoritarismo das ideias, pois não pôde discordar ou discutir as ideias dos grandes mestres da época, no caso Pedro Lombardo e dos Scots. Em decorrência disso, acabou por lutar contra o autoritarismo papal e tomar o partido dos franciscanos nas discussões com o Papa 22. João 22, perdão.
É preciso ressaltar que Guilherme é um autor que deixa transparecer sua intensa luta pela liberdade e que, ao longo da sua vida, jamais permitiu que ele tirasse e mais buscou, através de suas obras, orientar para que os homens de sua época também não o permitissem. Não é por acaso que o pensamento de Guilherme ficou relegado nos compêndios e seu nome citado entre os adversários da Igreja, juntamente com outros nomes bem conhecidos, tais como Pelágio, Ário, Perencário e Lutero. Para a ética e a liberdade é o assunto por excelência. Nós temos uma outra atividade. Escreva um texto respondendo as seguintes questões. Então, aqui ele nos apresenta questões para respondermos, né, refletirmos sobre o estudo aqui. Ser livre é poder fazer o que se quer? Justifique. Em que situações a desobediência pode ser sinônimo de liberdade? Quais são as situações? A gente enumera, né, reflete, enumera, pensa e coloca em um texto de acordo com o que foi estudado. A liberdade é muito importante para a ética, porque se ocupa do agir humano, da finalidade de nossa vida e existência. A ética sempre é a orientação para que possamos fazer nossas escolhas e fazê-las de forma acertada, que é o que de fato vai nos garantir a felicidade. Para Ockham, a liberdade apresenta-se como a possibilidade que se tem de escolher entre o sim ou o não. Poder escolher entre o que me convém ou não, e decidir e dar conta da decisão tomada, ou de simplesmente deixar acontecer. E o que é mais impressionante é o fato de que a cada escolha que se faz determina e constrói nossa existência, aproximando-nos ou não da própria felicidade. Essa a ótica da discussão de Guilherme sobre Viláquia sobre o principado tirânico. E aqui tem um texto dele, do Guilherme de Ockham. Aflige-me com não menor angústia, porque não procurais inquirir, ao contrário, a honra divina é este principado tirânico, usurpado de vós, iniquamente, embora seja tão perigoso a fé católica, tão oposto aos direitos e à liberdade que Deus e a natureza vos concederam. E o que é mais lamentável, recusais, confundis e julgais o que tensionam e formar-vos da verdade. Guilherme. A preocupação de Guilherme de Ockham é com o fato de que o poder tirânico é contrário à liberdade, a nós concedida por Deus e à natureza. Isto não é admitido como verdade por todos os filósofos, mas para o pensamento medieval do qual Guilherme é um representante, mesmo que tenha sido rejeitado ou romper com algumas questões medievais. Isso é uma verdade, pois o filósofo medieval aceita a verdade revelada como verdade e a fé como critério de conhecimento. Guilherme denuncia aqueles que, em nome da religião, passaram a usurpar a liberdade. Tais usurpadores entendem, assim como ele, a liberdade como um dom de Deus da natureza. Aqui temos uma pesquisa, proposta de pesquisa, vamos ver. Identifique e analise instituições que ainda hoje usurpam a liberdade dos outros, como justificam a tal prática. Então, é bem interessante, né? Essa proposta de pesquisa, para pensarmos sobre instituições que possam estar usurpando essa liberdade. Discussão em torno da liberdade. Para entender um pouco o contexto do pensamento medieval, vale a pena destacar o que nos apresenta De Bonne. Aí tem um texto dele. Na ânsia de fundamentar filosoficamente a fé cristã, os teólogos do século VIII haviam se valido da ética do de anima e da metafísica aristotélicos. Ockham percebe que é necessário salvar a liberdade absoluta de Deus, cuja vontade se determina apenas por si mesma. Com isso, abre espaço para o conhecimento da realidade humana como realidade contingente. Ali, em cima, eu peço perdão, que agora eu estou vendo. Na verdade, é século XIII. Eu falei errado, perdão, tá? Na hora da leitura, tá? É século XIII. Então, vamos continuar. Os pensadores do século... aqui novamente. Do século XIII
Leu construída uma teoria do conhecimento, na qual, após explicar-se a abstração, pergunta-se como é possível o conhecimento das coisas sem sua singularidade? Ockham inverte a questão e constata: o que temos são coisas individuais, numericamente diferenciadas entre si. Que valor tem, então, o nosso conhecimento universal? Um mundo de indivíduos iguais entre si e sem intermediários. É, porém, um mundo que se desprende totalmente das agonizantes hierarquias medievais. Um mundo que encontra sua própria explicação dentro de si mesmo, sem receio dos seus membros constituintes. Guilherme pergunta-se, ao contrário dos pensadores do século XIII, pela validade do conhecimento universal, enquanto aqueles perguntavam pelo conhecimento das coisas singulares. Ao fazer isso, chama atenção para o mundo dos indivíduos. Guilherme situa a ação humana no indivíduo e suas escolhas reais e concretas, presente não em verdade ou em entes universais, mas nas coisas e situações particulares, singulares. Também, razão natural dita que, como gênero humano, deve viver pela arte e pela razão, como afirma o filósofo pagão. Ninguém deve ignorar o que está obrigado a fazer através de suas faculdades humanas, não pelas animais. Guilherme distingue faculdades humanas de faculdades animais, ou seja, o homem possui a capacidade de viver pela arte e pela razão, que no entendimento do filósofo seriam as faculdades humanas, e é por elas que deve agir, e não pelas faculdades animais, ou seja, pelos seus instintos. Pressupõe-se, assim, que é de nossa própria natureza a capacidade de escolha exercida por meio da liberdade, entendida como presente de Deus e da natureza. Após questionar o poder papal, busca apresentar a liberdade fundando-a na lei evangélica, e o que pretende fazer ao dizer que é o que pretende fazer ao dizer que. Aí ele vem com o texto. A lei evangélica não é de maior, mas de menor servidão, se comparada com a mosaica. E por isso é chamada por Tiago de lei da liberdade. A lei mosaica, devido ao peso da servidão, segundo sentença de São Pedro, não devia ser imposta aos fiéis, diz ele, falando do jugo da lei de Moisés, porque provocais agora a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Destas palavras conclui-se que um jugo tão pesado, de tamanha servidão, como foi a lei mosaica, não foi imposto aos cristãos. Guilherme, assim como os demais filósofos medievais, faz uso da revelação cristã, portanto, da Bíblia como verdade absoluta. É por isso que constantemente utiliza citações bíblicas para fundamentar as suas teses. Na citação acima, Guilherme está discutindo que com Moisés, aí ele está falando sobre o texto que nós lemos ainda há pouco, houve uma legislação que era opressiva, que Jesus veio justamente libertar o homem de tal jugo e servidão. Portanto, o poder papal não pode apresentar-se de forma alguma como um peso aos homens, já que Guilherme afirma que a opressão do poder papal é lesiva não somente aos cristãos, mas a toda a sociedade. Mais um texto. A lei de Cristo seria uma servidão de todo horrorosa. É muito maior que a lei, da lei antiga. Se o Papa, por preceito e ordenação de Cristo, tivesse tal plenitude de poder que lhe fosse permitido por direito, tanto no temporal como no espiritual, sem exceção, tudo que não se opõe à lei divina é o direito natural. Se assim fosse, todos os cristãos, tanto os imperadores como os reis e seus súditos, seriam escravos do Papa, no mais estrito sentido do termo, porque nunca houve nem haverá alguém que dê direito tenha maior poder sobre qualquer homem do que aquele que sobre ele pode tudo que não repugna ao direito natural e ao divino. Ockham.
Guilherme tem a nítida preocupação de limitar o poder papal ao direito natural e divino. Isto ocorre porque, no século XIV, o poder da Igreja era imenso e havia a afirmação de que o poder papal estava acima do poder temporal. Pelo fato de ser aquele de origem divina, procura desmontar a tese da superioridade do poder espiritual sobre o temporal, situando-os como poderes distintos e legítimos, e que ambos não podem ir além de seus limites, pois isto contraria o direito à liberdade dos homens, algo que também é pressuposto por Deus e pela natureza. Pela lei evangélica, não só os cristãos não se tornam servos do Papa, como também o Papa não pode, pela plenitude do poder, condenar qualquer cristão contra a vontade deste, sem culpa e sem causa, com cerimônias cultuais de tanto peso como o foram as da velha lei. Se o tentar fazer, ao fato não tem valor jurídico e, pelo direito divino, é nulo. Oca. Guilherme coloca no seu devido lugar o poder papal. Ou seja, pela lei evangélica somos livres e, como tal, devemos ser respeitados e a qualquer tentativa de imposição de julgos contrários à mesma lei são nulos, sem valor e pesa na responsabilidade de quem o fizer, mesmo que seja o Papa. Hannah Arendt, eu posso ter lido errado, na obra Entre Passado e Futuro, ao discutir no capítulo O que é liberdade, afirma: o campo em que a liberdade sempre foi conhecido, não como um problema, é claro, mas como um fato da vida cotidiana, é o âmbito da política. E mesmo hoje em dia, que saibamos ou não, devemos ter sempre em mente, ao falarmos do problema da liberdade, o problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom da ação, pois ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade. E é difícil tocar em um problema político particular sem, implícita ou explicitamente, tocar em um problema da liberdade humana. Liberdade, além disso, não é apenas um dos inúmeros problemas e fenômenos da esfera política propriamente dita, tais como a justiça, o poder ou a igualdade. Liberdade que só raramente, em épocas de crise ou de revolução, se torna o alvo direto da ação política. É, na verdade, o motivo porque os homens convivem politicamente organizados. Sem ela, a vida política como tal seria destituída de significado. A razão da política é a liberdade. A razão, né? O domínio da experiência é a ação. Perdão aqui que eu posso ter lido errado, tá? Então, peço desculpas. Lá. Aqui temos mais uma proposta de atividade, vamos ver. Responda as questões a seguir. A afirmação de Hannah de que o campo da liberdade é o âmbito da política contradiz ou reforça a discussão de Guilherme de Ockham. Justifique. A afirmação corriqueira de que a liberdade significa cada um fazer o que deseja. Seria aceita por Guilherme? Por quê? Um dos dogmas do pensamento liberal, segundo Hannah, é o que de quanto menos política, mais liberdade. Quanto menos política, mais liberdade. Isto seria uma verdade no pensamento do Guilherme? Justifique. Contra o abusivo poder da igreja, Guilherme Ockham defende a liberdade do homem. Na sua opinião, contra o que Guilherme se oporia nos dias de hoje para defender a liberdade do homem? E por quê? Então, tá aí para respondermos, refletirmos. Continuando. Liberdade, contribuição de Etienne de la Poétie. A obra Discurso da Servidão Voluntária de Etienne é de um momento histórico bastante distinto do de Guilherme. Quando Guilherme discutia, apresentava ideias que serviam à destruição dos pilares da época em que vivia, e acentuando determinadas mudanças que pareciam ser necessárias por sua vez, Etienne de la Boétie vencia as mudanças necessárias na época de Guilherme. Porém, as mudanças haviam produzido um mundo social distinto, nem mais nem menos caótico que anteriormente, pelo menos à primeira vista. A publicação do Discurso da Servidão Voluntária tem sua data um tanto controvertida.
Pois na liberdade, Etienne de la Boétie entregou os manuscritos a Montaigne, seu amigo, que tinha como intenção publicá-lo no primeiro livro dos ensaios. Porém, os huguenotes lançaram o texto antes, em 1574, incluso em um panfleto tiranicida. Montaigne afirmou que o texto fora escrito em 1544, quando Etienne era ainda estudante e contava com apenas 18 anos. Porém, existem vestígios que, na realidade, datam a obra posterior a 1544, como afirmara Montaigne. E acredita-se que o fato de Montaigne haver antecipado sua data se deu pelo fato de distanciá-lo de um acontecimento histórico francês bastante polêmico, que foi a Noite de São Bartolomeu, fato relacionado ao massacre de protestantes na França. Portanto, o tempo em que surge e é divulgado o discurso da servidão voluntária é marcado pelo que denomina o historiador Nicolau de nova ordem social, diz ele. Aí vem um texto, né? Nos termos desse quadro, reparamos-nos com uma nova ordem social. Sem a mediação das corporações, empresários e empregados situam-se como indivíduos isolados na sociedade. Seus padrões de ajustamento à realidade passam a ser as condições do mercado, a ordem jurídica imposta e defendida pelo Estado, a livre associação com seus companheiros de interesse, a ruptura dos antigos laços sociais de dependência social, das regras corporativas promovem, portanto, a liberdade do indivíduo e o empurram para a luta da concorrência com outros indivíduos, conforme as condições postas pelo Estado e pelo capitalismo. O sucesso ou fracasso nessa nova luta dependeria de 4 fatores básicos: acaso, engenho, astúcia e riqueza. Para os pensadores renascentistas, a educação seria o fato decisivo. Percebe-se que é um tempo onde as mudanças estão produzindo novas necessidades. É nesse contexto que é escrito o discurso da servidão voluntária. É preciso atenção, sobretudo, à questão da liberdade, e a liberdade como princípio ético para a ação humana diante das circunstâncias por ele vivenciado. Continuando. Por que os homens entregam a sua liberdade? Etienne de la Boétie começa a discutir buscando entender por que os homens abrem mão de sua liberdade, concedendo a um, no caso, o rei, o direito de decidir e a todos comandar. Nossa natureza é de tal modo feita, os deveres comuns da amizade levam uma boa parte da nossa vida. É razoável amar a virtude, estimar os belos feitos, reconhecer o bem de onde recebemos, e muitas vezes diminuir nosso bem-estar para aumentar a honra e a vantagem daquele que se ama e que o merece. Em consequência, se os habitantes de um país encontraram algum grande personagem que lhes tenha dado provas de grande providência para protegê-los, grande cuidado para governá-los, se doravante cativam-se em obedecê-lo e se fiam tanto nisso a ponto de lhe dar algumas vantagens. Não sei se seria sábio tirá-lo de onde fazia o bem para colocá-lo num lugar onde poderá mal fazer, mas certamente não poderia deixar de haver bondade e não temer o mal de quem só se recebeu o bem. A questão que intriga Etienne é o fato de os homens abrirem mão de sua liberdade em benefício de outrem. Pensa ser estranho até mesmo quando este outro é alguém que sempre tenha a todos feito bem, tenha agido como amigo. Ao fazer uma análise ao longo da história, observou o fato de que, apesar da bravura que a liberdade põe no coração daqueles que a defendem, e mesmo assim, em todos os países, em todos os homens, todos os dias, faz com que um homem trate 100.000 como cachorros e os prive da sua liberdade. Isto é tão ilógico e irracional para Etienne de la Boétie que ele assim pergunta: quem acreditaria nisso se em vez de ver apenas ouvisse dizer? Está falando diretamente aos seus contemporâneos, procurando sensibilizá-los a lutar pela liberdade, a romperem com a servidão. Passa a indicar o que, no seu entendimento, faz com que os homens estejam sobre pesados julgos, afirmando que
Vamos ver o que ele afirma. Portanto, são os próprios povos que se deixam, ou melhor, se fazem dominar, pois cessando de servir, estariam quites. É o povo que se sujeita, que se degola, tendo a escolha entre ser servo ou ser livre, abandona sua franquia e aceita o jugo. E consente seu mal, melhor dizendo, persegue-o. Eu não o exortaria se recobrar sua liberdade lhe custasse alguma coisa. Como o homem pode ter algo mais caro que estabelecer-se em seu direito natural, que por assim dizer, de bicho voltar a ser homem. Mas ainda não desejo nele tamanha audácia, permito-lhe que prefira não sei que segurança de viver miseravelmente a uma duvidosa esperança de viver à sua vontade. Que, se para ter liberdade basta desejá-la, se basta um simples querer, verá nação no mundo que ainda estime cara demais, podendo ganhá-la com uma única aspiração, que lastime a sua vontade para recobrar o bem que deveria resgatar com seu sangue, o qual, uma vez perdido, toda gente honrada deve estimar a vida desprezível e a morte salutar? Pois Etienne afirma que são os próprios homens quem se fazem dominar, pois bastaria rebelarem-se que teriam de volta a liberdade que lhes fora roubada. Nesse sentido, trabalha uma ideia revolucionária, que é o fato de atribuir ao povo, à população, o papel de sujeito da própria história. Alerta para o fato que se não o faz, talvez, ou seja, pela segurança que sente sobre o jugo do poder dos reis e príncipes. Porém, ao agir dessa forma, os homens vivem como se fossem bichos. Debate, aqui temos a proposta de um debate. Forme pequenos grupos e responda a questão abaixo. Vamos ver. René de la Boétie afirma que o homem ao abrir a mão de sua liberdade assemelha-se a bicho. Você concorda com essa afirmação? Ela tem validade para as nossas relações cotidianas? Cite exemplos. Então, aqui para a gente refletir sobre e trazer para o nosso dia a dia e colocar exemplos do qual nós vimos, nós vivenciamos. Então, aqui nós terminamos por hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar aqui, o que faz com que o homem não seja livre. Então, por hoje terminamos a parte da filosofia, que é a filosofia, né? Ok. Agora a gente vai para a parte da filosofia de Fátima. Estamos estudando, né? O livro que é Filosofia de Fátima, que está lá no site, pode ser tanto lido lá online ou baixado gratuitamente, com celular, com laptop, enfim. Vamos ver aqui onde nós paramos da última vez. Nós estamos fazendo a sequência, né? Estamos estudando sequencialmente os textos. Então, foi aqui. E hoje é: a ignorância tenta falar para aprender e ser respeitada. A sabedoria só fala a respeito do que realmente tem aprendido. Cada indivíduo é a construção da sua própria história, do meio influenciando o sujeito e do sujeito influenciando outros indivíduos. Em momentos difíceis na vida, buscamos como solução dos nossos problemas, na fragilidade de nossos sentidos. Confundimos retórica com lições de vida. Todo homem sábio é simples. Não sabemos a dimensão do que sabe, do que viu, do que fez. A construção da sua própria história. Diz respeito ao silêncio, observação para apreender o melhor do meio. O que realmente nos importa é aprender a lição. É após aprendermos o mais sensato fazer, ensinar outras pessoas. Não há um só dia que eu não lembre de Jesus, com um olhar profundo, com a simplicidade característica, com a humildade de contar histórias, parábolas, para transmitir um pensamento profundo de forma fácil e acessível, mesmo quando você mais precisar de uma palavra. Busca a sabedoria nos simples.
lembre-se que Deus é tão simples, discreto, que criou você, que criou todo o universo e nem se preocupa de mostrar como ele é. Então, aqui fala, né, sobre a questão de aprendermos, de sermos simples. Deixa eu voltar aqui. Do nosso aprendizado, né, que nós temos de conhecimento, de ao passarmos, dessa importância também de passar, o que você faz com o que você aprendeu, o que você faz com o conhecimento que você tem. Você passa adiante, ao passar, você passa de forma simples, de forma que todos possam entender. Então, fale aí um pouco essa reflexão, né, diante do texto, e passarmos o nosso conhecimento, passar adiante. Não, se temos o conhecimento, é nosso dever compartilhar, né? Então, vamos agora, como a gente sempre faz, por último, nós damos uma ideia de ação social, uma sugestão de ação social. E eu ainda estou na mesma linha dos abrigos de crianças, né, que é conhecido antigamente como orfanatos, onde nós podemos falar sobre adoção de calçados. Vocês, no caso, já estão em contato com o orfanato, vocês podem ver a idade das crianças, a numeração dessas crianças, e atrás de calçados de todos os tipos, porque, como a gente até comentou no vídeo passado, numa videoaula passada, eles receberem essas questões de roupa, calçados, é muito difícil, né? Eles têm tudo muito restrito. Então, acho interessante irmos atrás dessas doações de calçados, de chinelos, tênis, de todos os tipos, e vermos como levar até um abrigo de crianças. É isso. E hoje encerramos por aqui a aula. Fique com Deus. Tchau.